guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. E eu quero te convidar a declarar comigo que acima de toda situação nós vamos confiar nesse Deus, amém? Nós vamos declarar: acima do medo, acima da dor, acima da aflição, nós confiaremos nele. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Pode aplaudir Jesus? Aleluia. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos. Eu não sei porque você veio a este lugar, eu sei porque eu vim. E eu quero te convidar nessa noite comigo a se render a este Deus maravilhoso, a se render a Deus cheio de graça, esse Deus que é graça, esse Deus que é bom e maravilhoso. Quero te convidar a se render a Ele. Feche os teus olhos e deixe o Senhor falar ao teu coração nessa noite. Tudo está em ti, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Vamos declarar juntos: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde eis-me aqui, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu quero convidar a igreja, erga suas mãos. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra. Erga suas mãos, adora Ele. Eu me lanço aos teus braços, Onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. eis-me aqui. Vamos dizer: Jesus. Jesus. Diga esse nome maravilhoso. Não saia daqui como você entrou. Eis-me aqui. Adore a Jesus nessa noite. Ele quer te abençoar. Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez diga: Jesus, Jesus. Nós viemos adorar a este Deus. Nós viemos dizer: eis-nos aqui.
a Tu, Senhor, que é o príncipe da paz, ao Senhor que é digno do nosso louvor. Nós não viemos a este lugar a não ser Te adorar. Nós não viemos a este lugar a cumprir um dia de domingo. Nós viemos aqui porque nós Te desejamos. Queridos, abra o teu coração, diga a Ele aquilo que você sente, aquilo que você deseja, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam a presença do Senhor sobre a tua vida. Se renda a esse Deus poderoso, se renda a esse Deus El Shaddai, Emanuel, o Alfa, o Ômega. Se renda a este poder maravilhoso que é estar na presença dEle. Diga Jesus, Jesus. Diga esse nome, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu quero que você continue nesse mesmo espírito. Queridos, como é bom adorar este Deus. Às vezes as minhas palavras são as mesmas para vocês todo o culto. Você vai às vezes estar enjoado. Mas eu quero te dizer uma coisa extremamente que eu vou continuar dizendo todo o culto. Não há nada melhor do que adorar a Deus. Domingo passado eu fiquei ali no cantinho meu. Mas eu estava adorando, porque adorar não é estar aqui, não é estar aí. Adorar é um estado de vida. É você engrandecer e ser grato a esse Deus, não importa a situação. E eu sempre vou te dizer, adore a Ele. Porque quando você adora, todas as cadeias são quebradas. Todos os grilhões são dissipados pelo poder de Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. E a graça dele é que nos basta. Nós não precisamos de nada, nenhum reconhecimento, nenhuma palavra, mas nós precisamos dele. E eu quero te convidar a você fechar os teus olhos. E novamente, não sejam minhas palavras, sejam tocados por Deus nessa noite. Ele habita em você e Ele quer se manifestar em você. Adore a Ele de todo o teu coração. Vamos adorar juntos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Diga isso ao Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Obrigado, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como o serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh Deus, é o nosso prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, presença. Oh Deus, nosso prazer é estar na Tua presença. Tua presença, meu prazer, Tua presença. Você pode dizer essa simples frase e tão cheia de poder, diga dele. Tua presença, Deus, Tua presença. Diga a ele, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Obrigada, Jesus.
Jesus. Feche os teus olhos. Que nós possamos descansar nesses braços tão aconchegantes que são os braços do Senhor. Eu quero te convidar a não cantar. Não quero que você cante. Quero que você escute. Só escute e seja ministrado pelo Espírito Santo do Senhor que está na sua vida, que habita dentro de você. Só escute e se permita ser ministrado por Ele nessa noite. Aquele que te segura, que te sustenta. Adore a Ele, adore a Ele. Se permita nessa noite ser levado a esses braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Agora eu vou te autorizar a cantar com a autoridade do Senhor. Eu quero que você cante. Nós não nos conhecemos. Ninguém aqui conhece o profundo do coração do outro, mas Deus conhece. E eu quero te convidar a cantar, mas você cante como se fosse o Senhor dizendo para você que você pode descansar nos braços dele. Vamos cantar juntos. Erga sua voz, cante comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vou cantar bem baixo para que nós cantemos todos juntos. Cantem junto comigo, adore comigo. Seu amor perfeito sempre esteve, diga para ele, repousando em mim. Acredite no que você está cantando, creia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o
adoramos, Senhor. Em Ti nós podemos descansar. Podemos descansar. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Aleluia. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em Teus braços Descanso. em Teus braços é o meu em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Só a igreja comigo diga: em Teus braços é o meu descanso. Diga ao Senhor: em Teus braços é o meu descanso. Creia nisso, querido. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Ó Pai, nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que em Ti há um lugar de descanso, porque sabemos que o Teu Espírito habita em nós, e nós podemos Te adorar, e nós temos liberdade para Te adorar, porque somos Teus filhos. O preço foi pago por nós, e hoje nós somos livres, livres para Te adorar, livre para erguer as nossas mãos, livres para soltarmos a nossa voz, livres para se ajoelhar, livre para dançar na Tua presença, livre para correr na Tua presença, livre para chorar na Tua presença, livres para Te servir. Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita na Tua igreja, move, Senhor, os céus ao nosso favor. Move, Senhor, a Tua presença de paz que excede o nosso entendimento sobre este lugar, sobre estas vidas. Que a paz que excede o nosso entendimento esteja sobre este lugar. Que os anjos do Senhor pairem sobre este lugar e que nós possamos sentir neste momento o Teu abraço. Que nós possamos sentir nesse momento, Senhor, o conforto que vem de Ti, a paz que vem de Ti. Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos, nós Te desejamos, em Ti descansamos. Nós recaímos e descansamos na Tua graça, descansamos no Teu amor, descansamos, descansamos, descansamos.
Descansamos, descansamos em Ti. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Príncipe da Paz, Príncipe da Paz. Traga paz ao seu povo, Senhor, nestes dias de tanta aflição. Nós nos rendemos, Jesus, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento que Ele habita em você. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Como é bom a gente estar aqui, irmãos. Como é bom a gente poder sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Você precisa se abrir para o Espírito de Deus, deixar Ele te tocar, te abençoar, ministrar o teu coração. Nós queríamos, assim, com todo o cuidado, no final do culto, se alguém precisar de oração, mesmo que a gente tenha que orar um pouquinho distante, né? A gente coloca a máscara. Nós queremos orar por vocês. Eu, a Evelyn, o pessoal aqui, o pastor Michel, os presbíteros. Você pode nos pedir. Às vezes não precisa contar nada, só que você peça, ora por mim. Nós vamos orar. Amém? A semana também, de manhã à tarde, nós procuramos fazer aqui um expediente para estar orando com você também. Se você quiser vir orar à igreja, de manhã das 9 vai até umas 13 horas eu estou aqui, depois o pastor Michel, até 17h30, você tem a liberdade, de repente você quer vir, dobrar os teus joelhos aqui, no secreto, uma salinha dessas, orar, fica à vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria agradecer a presença dos nossos amigos ali que nos visitam hoje. Eu não guardei o nome, mas sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. E também a todos que estão nos assistindo, que Deus alcance você com as suas mais ricas bênçãos. Vamos orar, entregar ao Senhor aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Você que vai ofertar, vai dizimar, toma nas tuas mãos, tua oferta, teu dízimo. Deus tem sustentado essa casa e essa obra através de você. E com certeza o Senhor é que tocou no teu coração, para você ser um ofertante, um dizimista, e graças a Deus nada tem nos faltado. Nós temos projetos, nós queremos avançar, e assim nós vamos, em nome de Jesus, vencer. Não tem nenhum mês de aluguel atrasado, não tem nada atrasado. Deus tem nos dado sustento, e Ele é aquele que todos os dias renova sobre nós a sua bênção, né? O salmista, ele disse: o que eu vou dar para o Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha vida? Eu não tenho o que dar para Deus, tudo é dele, mas eu vou pagar os meus votos, eu vou testemunhar na presença dos meus amigos, dos meus irmãos, e nós estamos fazendo isso aqui, testemunhando. Você estando firme com Deus, está testemunhando que Deus é o teu sustento, Deus é o teu protetor, cuidador, provedor, e é o teu Pai acima de tudo. Amém? Vamos orar? Agradecidos? Obrigado, Senhor. Nós temos mais do que nós precisamos, muito mais do que merecemos. Mesmo assim, o Senhor, todos os dias, o Senhor nos abençoa. E a palavra abençoar quer dizer livre para prosperar. Senhor, que nós possamos crer nisso, que o Senhor nos colocou numa posição completamente exaltada no Teu Filho. Não é por nós não poderíamos alcançar diante de Ti nenhuma posição, mas o Teu Filho está sentado à direita do Teu trono, significando que Ele reina, e a Tua palavra diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que não lembremos das nossas falhas, Senhor, lembremos de quem nós somos em Ti, e possamos abrir a nossa boca e declarar ao vento que ele se acalme, que o mar se acalme, que a tempestade cesse. Nós possamos crer que podemos caminhar sobre as águas e ver o agir do Senhor nas nossas vidas. Senhor, abençoa a nossa cidade,
o comércio dessa cidade, a indústria dessa cidade, abençoa o nosso estado, os governantes, Senhor, que muitas vezes se encontram perdidos ou com algumas intenções que não são da tua vontade. Nós oramos para que o teu Espírito os convença daquilo que é o melhor, e o Senhor conduza aqueles que são autoridades nesse país também. Senhor, nós oramos pelas nações que têm passado esse tempo de aflição, esse tempo de aprendizado também, mas muitas pessoas estão, Senhor, apreensivas. Nós oramos pedindo que a paz que nós cantamos agora, que a tua filha orou, venha nos nossos corações, possamos lembrar que estamos nos teus braços, e o Senhor nos conduz em êxito, o Senhor nos conduz em vitória. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos pela provisão, pelos dizimistas. Senhor, honra cada um, levantando as mãos e dando acima de tudo fé que o Senhor vai fazer passar toda esta situação, e nós vamos sair mais fortes e glorificando o teu nome. Glória ao teu nome por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos ofertar, dizimar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Obrigado ao Ministério de Louvor, que benção, muito bom esse louvor. Pastor Michel vai ministrar a palavra. Você vai pregar? Já está saindo? Não foge não. Vamos orar, irmãos, pedindo que Deus fale conosco. Senhor, obrigado pela vida do teu filho, pela vida do teu servo. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder dele poder ser um instrumento agora para abençoar os nossos corações. O Senhor tem colocado a tua palavra nos lábios dele, como nós oramos no dia da sua consagração. Que assim seja, Pai, que ele possa ser um instrumento para que nos alimentemos das tuas verdades. Toma em tuas mãos cada vida, cada mente, cada coração, as nossas emoções, nosso intelecto. Que essa palavra purificadora, essa palavra que revela para nós os teus mistérios, que a tua própria pessoa seja agora, Deus, bem recebida, seja acolhida pelo coração dos teus filhos. O teu servo tenha essa destreza, habilidade, unção e graça para nos abençoar através da vida dele. Nós oramos crendo que o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14, a parábola dos talentos. Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias tu que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E o servo inútil, e lançai-o para fora nas trevas, ali é um lugar de choro e ranger de dentes. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço que fale aos nossos corações. Eu te peço agora que me use e que fale, meu Pai, de um modo específico com cada um aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é quem está no controle de tudo, o Senhor é quem está ministrando nas nossas vidas, através de mim, através da realidade, através de muitas pessoas, o Senhor tem falado, meu Pai, e o que nós queremos é te ouvir, Deus. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender uma parábola, assim como qualquer outro texto da Bíblia, mas a parábola principalmente porque é um texto complexo, a gente tem que se atentar para algumas coisas, alguns fundamentos específicos. Existem 3 fundamentos muito específicos que necessariamente a gente tem que se atentar para entender a parábola, para a gente não interpretar errado a parábola. A primeira delas, o primeiro princípio é: para quem está sendo dita essa parábola? Para quem Jesus está direcionando essa mensagem? Ele estava contando essa história para quem? E a gente encontra isso lá no capítulo anterior, no começo do capítulo 24, quando Jesus está saindo do templo e ele vai direcionando, os discípulos vão fazendo algumas perguntas e ele vai respondendo os discípulos dele. Então aqui nessa parábola que eu li, a parábola dos talentos, Jesus estava falando com os seus discípulos, estava falando com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são a igreja. Aqui ele não estava falando com os hebreus, não estava falando uma mensagem para o povo hebreu, para o povo judeu, não estava falando uma mensagem para os fariseus, não estava respondendo os fariseus, não, estava respondendo os seus discípulos, os seus servos, aqueles que o seguiam. E qual era o contexto? Esse é o outro fundamento que nós temos que ter em mente para interpretar a parábola. Qual era o contexto? Qual era o assunto? Do nada Jesus contou essa parábola? Não, havia um assunto. O assunto aqui se inicia quando no começo do capítulo 24, Jesus está saindo do templo e os seus discípulos falam para ele: olhe esse templo. Os seus discípulos pedem para que Jesus olhe para o templo porque eles estão maravilhados com o templo. E nessa exclamação dos discípulos: nossa, como é grandioso esse templo, como esse templo é belo. Eles estavam querendo admirar o templo. A resposta de Jesus foi para um outro caminho. Jesus respondeu: esse templo que vocês estão olhando, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O olhar dos discípulos estavam para aquela construção bonita, mas Jesus
já começa falando para eles não olharem para aquela construção, não voltarem os olhos para aquela construção, porque aquela construção era passageira, aquela construção iria se findar e não iria sobrar pedra sobre pedra. E por causa disso os discípulos ficam curiosos. Eles pensam, olha, ele está falando do futuro, ele está prevendo o futuro, ele está falando dos últimos dias. E eles perguntam, quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? Quando serão esses últimos dias? E aqui então Jesus começa a falar uma série de profecias, uma série de declarações acerca do futuro, descrever como serão os últimos dias, quais serão os sinais que acontecerão. E então, depois disso, ele começa a falar como estará a igreja nos últimos dias. E ele fala uma série de parábolas aqui que separam as pessoas dentro da igreja, aqueles que são seus servos, mas ele separa aqueles que o estão seguindo, que o estão servindo, em dois grupos de pessoas, que seriam as pessoas que realmente o servem de verdade, os filhos de verdade, e aqueles que na verdade estão ali, mas nunca o conheceram, e ele nunca os conheceu de fato. Mas é importante que a gente saiba o seguinte, nessas parábolas aqui que Jesus está ministrando, que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo de fato é descrevendo a realidade. As parábolas aqui não funcionam tanto como um meio, um método, uma receita para que você seja salvo, para que você esteja preparado, mas é mais uma descrição de como os filhos verdadeiros, como aqueles que foram salvos, como aqueles que realmente são filhos, agem, em comparação com aqueles que não são filhos, apenas estão ali, mas não o conheceram, e como esses outros agem. E aqui é o tema da graça, é o tema da lei que nós temos falado o tempo todo. Nós temos ministrado e que está em todas as cartas aqui do Novo Testamento, está nos Evangelhos, nós vemos ao longo da Bíblia, é a mesma leitura que o autor aos Hebreus vai fazer, falando que, na verdade, todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, todos os heróis do Antigo Testamento viveram pela fé, e essa era a diferença. É importante que a gente entenda que os frutos que nós temos, os frutos das árvores, eles fazem com que nós identifiquemos qual tipo de árvore é. Você produz um fruto porque você é uma árvore específica. E não o contrário, não é porque você tenta produzir um fruto específico que você se torna alguma árvore. É uma natureza, você tem agora uma natureza e por causa dessa natureza você age de um jeito. Você tem agora uma visão de mundo e por causa dessa visão de mundo você age de um jeito. Então a crença que determina o comportamento e não o contrário. Não adianta a gente tentar produzir frutos, não adianta a gente querer produzir o que é bom. Primeiro a gente tem que estar ligado na árvore verdadeira. Primeiro nós precisamos fazer parte dessa árvore e aí naturalmente nós vamos produzir os frutos dessa árvore, os frutos próprios dessa árvore. Antes que eu prossiga para a parábola em si, vamos falar então desses dois tipos de pessoas, que na verdade são a lei e a graça. Vamos falar desses dois tipos de pessoas que um age pela fé e o outro age pelas suas próprias obras, pelos seus próprios braços, pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça. Vamos falar qual é a diferença entre esses dois, e o que eu quero fazer uma reflexão aqui é que no final das contas existe uma porção de outros efeitos por causa dessas crenças nos dois indivíduos, nos dois tipos de cosmovisão, que no final das contas sempre tem a mesma raiz, é sempre a mesma raiz. A pessoa que age pela lei, a pessoa que crê na lei, a pessoa que confia nos seus braços, ela acaba agindo de um jeito específico. E as pessoas que creem em Deus, depositam a sua esperança em Deus, a sua fé em Deus, agem de outra maneira. E se a gente conseguir entender qual é a diferença de visão, qual é a diferença da cosmovisão, o que existe, qual é a forma que a graça nos ensina a ver, nós vamos passar a agir de um modo diferente, isso vai nos transformar, isso vai nos gerar riquezas. Então aqui está a chave, na graça, no Evangelho de Cristo, está a chave para a nossa felicidade, está a chave para tudo que nós ansiamos durante uma vida inteira.
No domingo retrasado eu disse o seguinte, falando de o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, João, ele vai descrever o seguinte, Jesus está dizendo, falando com Nicodemos, ele vai dizer que a condenação do mundo, a condenação dos homens é que, no fundo, os homens não querem a luz, porque aqueles que agem pela lei, aqueles que agem pelas suas próprias obras, querem ser aprovados. Elas querem que suas obras sejam aprovadas, e não as obras de outra pessoa, não as obras de Cristo. Elas querem que o seu esforço seja reconhecido. Então, quando a luz se manifesta, e a luz mostra que as suas obras são más, eles preferem a mentira, eles preferem se esconder da luz. Eles preferem morrer do que admitir a sua fraqueza, do que admitir a sua fragilidade, admitir a sua limitação. E assim é o coração daqueles que agem pela lei, daqueles que estão desesperados por firmar algo em vida, segundo a sua própria força. Mas a raiz de tudo isso é a vaidade. A raiz de tudo isso é o desejo de usurpar aquilo que você é, usurpar o sentido da sua existência, modificar, ser aquilo que você não foi criado para ser. Você quer ser algo que você não é. Isso foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Eva estava no melhor lugar de todos. Eva estava no paraíso. Eva estava no lugar mais perfeito de todos. Ali não havia tristeza, não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte. E então a serpente chega para Eva e diz: esse Deus, na verdade, ele está enganando vocês. Ele disse para vocês não comerem desse fruto, mas eu te digo outra coisa: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, você vai ser igual a Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você vai ter entendimento, então você vai ser como Deus. E o que aconteceu? Eva caiu nessa conversa, mas por que Eva caiu nessa conversa? Porque Eva desejou ser aquilo que ela não era, desejou ser algo que ela não foi criada para ser. Então ela conscientemente escolheu desconfiar de Deus, escolheu duvidar de tudo aquilo que ela sabia acerca da realidade, em busca de uma possibilidade ilusória, mas que garantiria um lugar elevado para si, um lugar elevado para ela mesma. E por causa disso ela troca o jardim pela condenação, ela troca a presença de Deus pela vida num mundo caído, e essa é a consequência do pecado, e nós temos vivido essa consequência até os dias de hoje. Só que esse desejo, essa vaidade, essa coisa que nós temos dentro de nós, é muito sutil. Ela não se dá de uma forma tão evidente. Às vezes nós não percebemos a vaidade, nós não percebemos a nossa verdadeira intenção. Esses dias eu estava vendo duas crianças brincando, uma brincadeira típica em que as duas imaginavam ter superpoderes. E como sempre acontece nesse tipo de brincadeira, veja, uma criança, as duas crianças combinam entre si. Eu tenho esse superpoder, você tem esse superpoder, e a partir daí elas vão brincar, porque quem elas são já está pré-estabelecido. Só que o que acontece, e o que aconteceu nesse momento é que uma criança que já tinha escolhido seu superpoder, quando começou a perceber que estava em desvantagem, quando começou a perceber que ia perder no final das contas, ela mudou. Ela infringiu as regras que eles tinham combinado e disse: não, eu tenho outro superpoder. Eu tenho esse superpoder aqui também. Não, eu tenho agora a destruição total dos meus inimigos. E pronto, ganhei. Simples assim. Esse é um exemplo bobo, é um exemplo que talvez, o que tem a ver conosco, né? Porque nós amadurecemos na vida. Nós vamos amadurecendo, aprendendo a viver em sociedade, aprendendo a seguir as regras. Só que no fundo, esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento, essa mesma raiz que faz com que a criança infrinja as regras, com que a criança deturpe as regras do jogo, está aqui dentro de nós. Só que nós não fazemos isso de modo tão evidente, não é tão externo esses nossos atos, essa nossa vaidade, é uma coisa mais interna. E por causa desse desejo de ser, de estar acima, de ser reconhecido, de ser adorado, de ser glorificado, nós deturpamos a própria verdade, deturpamos a própria realidade, porque nós
começamos a nos imaginar em um lugar elevado, começamos a nos imaginar como não somos. E para que a realidade não atrapalhe essa nossa imaginação, essa nossa ilusão, nós começamos a enxergar a própria realidade de uma forma diferente. Nós começamos a deturpar a própria realidade, o que está ao nosso redor. E não somente isso, nós deturpamos a própria imagem de Deus. Nós fazemos ídolos, nós fazemos uma imagem de Deus segundo a nossa própria semelhança. E o Deus que nós construímos, o Deus que nós fazemos, Ele sempre convenientemente nos aprova. Ele convenientemente nos diz: nossa, meu filho, como você é bom, como você é justo. Nossa, agora você me impressionou. Nossa, isso que você fez eu não esperava. Nós somos uma balança adulterada, nós somos uma balança que sempre pende para um lado. Nossa visão é distorcida, nós somos míopes. Nós não enxergamos a verdade como ela é. E nós atribuímos a Deus coisas que Ele nunca foi. Nós atribuímos algo a Deus que na verdade é só uma parte da história. E é sempre a parte que nos favorece. É sempre a parte que convenientemente transforma os nossos atos, as nossas obras, a nossa força, as nossas virtudes que nós achamos que temos, num motivo para mérito, num motivo para louvor. Só que o problema disso, o problema de deturpar a verdade, o problema de mentir para si mesmo, o problema de modificar as regras do jogo, escolher a mentira ao invés da verdade, é que nós acabamos somente regredindo, somente nos prejudicando, somente fazendo o que é mal, o que é errado, e fracassando na existência, fracassando na vida, vivendo uma vida miserável, tentando superar as regras do jogo, tentando dar uma de esperto, uma de inteligente. Nós acabamos pior do que todos. E essa parábola vai nos mostrar algumas verdades acerca de Deus, vai nos mostrar algumas verdades que, se você compreender, você pode perceber que essas verdades modificam o modo do comportamento humano, modificam a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. E a primeira coisa que essa parábola nos ensina, a primeira verdade que hoje já está ultrapassada, hoje em dia as pessoas não creem mais, hoje em dia as pessoas colocam em dúvida, colocam de um modo relativo. A primeira coisa que essa parábola nos ensina, a primeira verdade que essa parábola nos mostra, nos evidencia, é que Deus é soberano. Deus é o Senhor soberano, é o Senhor de todas as coisas. Aqui, nessa parábola, Deus é o Senhor, Jesus é esse Senhor, que concede bens aos seus servos, concede recursos aos seus servos. E Ele concede esses recursos do modo como Ele bem entende, do modo como Ele bem quer. A um Ele dá 1, a outro Ele dá 2, a outro Ele dá 5, porque Ele é o dono de tudo e Ele pode fazer da forma como lhe convir, do modo como Ele vê que é o certo, do modo como Ele entende que é o certo e decide que é o certo. Então, se uma pessoa tem menos do que você, Deus é soberano sobre isso. Se outra pessoa tem mais do que você, Deus é soberano sobre isso. Isso é uma verdade difícil de aceitar para alguns, é uma verdade dura, mas nessa parábola nós vamos vendo que Deus é esse Senhor soberano. Deus é o dono de tudo, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós recebemos desde a nossa nascença, a condição em que nascemos, as habilidades que tínhamos, os recursos que a nossa família tinha, tudo isso estava no controle de Deus. Então, quando nós deturpamos a soberania de Deus, quando nós dissemos, não, Deus não está no controle, Deus tem um poder limitado, Deus tem um controle limitado, nós estamos modificando a realidade, nós estamos modificando, invertendo a realidade, e isso tem consequência no nosso comportamento, isso tem consequência no modo como a gente age. A segunda verdade, o segundo princípio que nós temos aqui nessa parábola muito claro, é que esse Senhor é bom. Esse Senhor é misericordioso, esse Senhor é bondoso. Ele não tinha que nos dar recursos, Ele não tinha que nos confiar bem algum, mas Ele escolhe confiar em nós. Ele escolhe nos dar inúmeros privilégios. Ele escolheu dar o seu próprio Filho por nós.
Mas nessa parábola nós vemos, esse Senhor é misericordioso, esse Senhor está nos concedendo um privilégio, oportunidades de crescimento, oportunidades de felicidade, oportunidades de viver a vida em abundância. Esse Senhor é um Senhor que dá, que entrega e que fornece os recursos para o homem com misericórdia e graça e com bondade. O terceiro elemento que nós vemos nessa parábola, Deus é justo. Deus é sempre justo e não é a nossa justiça. Não é o modo como nós decidimos o que é certo e o que é errado. E grande parte do motivo da gente negar a soberania de Deus, negar o controle de Deus, é que nós achamos, no fundo, que isso aqui é errado, que a realidade está errada, que o certo seria do jeito que eu imagino, o certo seria isso, seria aquilo e não isso, isso e não aquilo. Nós vemos a desigualdade, vemos o sofrimento no mundo e ficamos desesperados. Nós não podemos crer na soberania de Deus porque pensamos que algo não está certo, algo é injusto. E apesar de não termos essa coragem, no fundo, se admitirmos que Deus é soberano, nós desconfiamos da bondade de Deus. Nós desconfiamos da justiça de Deus, porque nós pensamos, isso aqui está errado. Nós pensamos, eu faria melhor. Nós pensamos, eu tenho a ideia correta do que deveria ser feito, de como Deus deveria ter criado o mundo. É claro que não pensamos isso conscientemente. Não atribuímos isso a Deus porque não temos coragem de fazer isso, mas agimos muitas vezes como se Deus fosse esse ser injusto. Agimos muitas vezes como se Deus fosse mau. E o que acontece nessa parábola é exatamente isso. Esse servo olha para seu senhor, vê o seu senhor e pensa consigo, o meu senhor é um senhor, é um sujeito mau, é um sujeito severo, e não só severo, mas aqui ele está dizendo que ele ceifa onde ele não semeou. Aquele que ceifa onde não semeou é o quê? É um ladrão? É no mínimo uma pessoa injusta, e esse servo está com medo do seu senhor, porque o meu senhor é um senhor tão poderoso, que se eu cair nas suas mãos, se eu errar com esse senhor, eu vou me dar muito mal. E a partir dessa lente, a partir dessa ótica, ele toma as atitudes que ele tomou aqui. Esse Senhor justo, como eu estava dizendo, eu quero ler com vocês agora o versículo 16 do capítulo 25. Aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 16, está escrito capítulo 15, versículo 15. A partir do versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. No versículo 15 está escrito que a cada um deu segundo a própria capacidade. Esse Deus que conhece o coração do homem, esse Deus que conhece os nossos corações, Ele dá conforme esse entendimento, Ele age conforme essa justiça. Só que nós não entendemos a justiça de Deus, porque nós temos o nosso próprio modo de ver as coisas. Isso é semelhante, deixa eu dar um exemplo aqui para que fique mais claro. Vamos dizer que uma criança carrega essa cadeira e um adulto carrega a mesma cadeira. Os dois estão carregando o mesmo peso. Eu posso dar o mesmo peso para eles, mas os dois estão fazendo o mesmo esforço? Os dois vão precisar fazer o mesmo esforço para carregar essa cadeira? Não. Então a justiça de Deus é uma justiça que nós não podemos conhecer plenamente, porque nós não temos o conhecimento de Deus, porque nós não temos os critérios de Deus, porque nós não conhecemos o nosso próprio coração como Deus conhece. Então muitas vezes nós achamos que Deus está sendo injusto, muitas vezes nós achamos que Deus está favorecendo alguém de forma injusta, de forma errada, mas Deus sabe o que faz, e Deus sempre é justo, Deus sempre é bom, Deus sempre é verdadeiro.
Mas esse homem não crê dessa maneira. Esse homem crê que o seu Senhor é um Senhor injusto, é um Senhor mau, é um Senhor que distribui de um modo errado, é um Senhor que colhe onde não plantou, e é um Senhor que com certeza, se eu falhar com Ele, Ele vai me castigar, Ele vai me fazer muito mal. Esse talento aqui que está nessa parábola, para que vocês entendam, não é uma quantidade pequena. Esse talento que está nessa parábola equivale mais ou menos a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Então, esse servo que estava analisando com medo a realidade, que estava vendo as coisas de um modo temeroso, temendo o seu senhor, que na concepção dele era mau, ele tinha aproximadamente o que seria hoje uns 200 mil reais na mão. E havia uma lei naquela época, uma ordenança rabínica, que dizia que se você recebesse alguém, se alguém te desse algo para cuidar, e você comprovadamente enterrasse aquele bem, comprovadamente enterrasse aquele tesouro, aquele dinheiro, você ficaria com as mãos livres de culpa. Então, se por acaso acontecesse alguma coisa com aquele tesouro, você não precisaria ressarcir aquele que te emprestou algo, ou o seu senhor. E esse servo, que recebeu essa quantidade alta, esse valor muito alto de dinheiro, ele prossegue e diz para si mesmo: eu vou guardar, eu vou preservar a minha condição, eu não vou me pôr em risco, eu não vou apostar alto, eu não vou apostar na bondade desse Senhor, eu não vou pensar que eu vou me dar bem aqui, eu prefiro me precaver, eu prefiro agir desse modo, porque agindo desse modo, eu posso até não lucrar, eu posso até não prosperar, eu posso até não ser feliz, mas pelo menos eu não vou ser condenado, pelo menos eu não vou ficar em dívida com esse meu Senhor. E muitos de nós pensamos exatamente dessa maneira. Muitos de nós temos vivido exatamente dessa maneira, como se Deus fosse um Deus carrasco, como se Deus fosse um Deus injusto, como se Deus estivesse procurando motivos para nos castigar, como se Deus, por mais gracioso que Ele seja, não tem parte nos nossos negócios, não vai nos abençoar, ou porque Ele não é soberano, ou porque Ele tem mais o que fazer, ou porque Ele sabe que você não merece. E porque você não merece, Ele não vai te abençoar. Mas o pensamento da graça que nós estamos ensinando aqui, o pensamento da graça que nós estamos maravilhados com esse conhecimento, ele vai no caminho oposto, ele vai num caminho diferente. Que é justamente porque nós não merecemos, é justamente porque nós não merecíamos os recursos que nós temos, não merecíamos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. É justamente por isso que nós vemos o que recebemos como um privilégio, como uma oportunidade na existência. E aquilo que recebemos, então, nós desfrutamos sem medo, sem angústias, sem ansiedade, sem aflição, porque o que temos foi dado de graça, foi dado por Deus, por um Deus bondoso. E porque esse Deus é bondoso, então o que cabe a mim, o que cabe a nós, com todo esse dinheiro que Ele nos concedeu, com todos esses recursos que Ele nos concedeu, a visão daquele que está pela graça, a visão daquele que olha com a lente da graça, com a lente correta da realidade, ele nunca acha que recebeu pouco, ele nunca pensa que o seu Senhor é mau, ele nunca pensa que Deus é severo, que Deus é injusto, porque Deus, na verdade, está nos concedendo, está nos dando muito mais do que nós merecíamos. Então, o que resta da realidade? O que resta para nós fazermos com tudo isso, se não aproveitarmos esse privilégio? Uma das grandes diferenças entre aquele que está com a lente da graça e não com a lente da lei, é que a vida então se torna um privilégio. Os recursos são um privilégio e não uma responsabilidade. Os dons são um privilégio e não uma responsabilidade. O Evangelho, essa glória de evangelizar as pessoas, de levar Cristo às outras pessoas, nunca é uma responsabilidade para aqueles que estão na graça, é um privilégio que Ele nos concedeu, é uma bênção, é um tesouro que Ele está nos concedendo, Ele está nos confiando
essa tarefa, nos confiando algo que nós não temos capacidade para fazer, que nós fazemos muito mal, que nós fazemos errado, mas Ele está nos confiando, conhecendo o nosso coração, conhecendo quem nós somos, nos dando essa oportunidade, nos dando esse privilégio. Aqueles que estão na graça não têm medo de Deus. Aqueles que estão na graça não apostam na maldade de Deus. Não apostam na injustiça, na severidade de Deus. Aqueles que compreenderam, que conheceram o amor de Cristo, o amor desse Deus que entregou o próprio Filho para morrer por nós, eles nunca apostam na maldade de Deus, pelo contrário, eles apostam na bondade de Deus. Eles vivem a vida apostando na bondade de Deus, apostando que Deus vai ser gracioso sempre, que Deus vai continuar abençoando sempre, que Deus já nos favoreceu e por isso vai continuar nos favorecendo. Ah, mas é injusto Ele nos favorecer. Não importa, porque eu confio e aposto na bondade de Deus. Tem uma canção do Voz da Verdade, em que ele diz assim: Jesus tomou o meu lugar, e isso me parece incoerente. Isso me parece uma maluquice. E ele completa dizendo: mas o seu veredito para mim é inocente. Quando Jesus tomou o meu lugar, Ele deu o seu veredito para mim, Ele me vê como servo fiel, Ele me vê como servo justo, Ele me concede privilégios, Ele me concede bênçãos, Ele me confia recursos que nós não merecíamos, e segundo a nossa capacidade, para que nós tenhamos a possibilidade de crescimento, de amadurecimento na vida, amadurecimento na existência, conhecer os privilégios, desfrutar da vida, desfrutar da existência. Parece muitas vezes insensato, parece muitas vezes incoerente. Nós pensamos, não é possível que esse Deus seja tão bom, não é possível que esse Deus seja tão gracioso. Existe alguma pegadinha nisso? E talvez a pegadinha esteja na nossa visão, talvez a pegadinha esteja na nossa visão distorcida da realidade, porque nós não temos visto a vida como um privilégio. Nós muitas vezes estamos ingratos, carrancudos, estamos pensando que, pelo contrário, nós não estamos favorecidos. Não, muita coisa ruim está acontecendo. O que eu estou plantando não está dando certo, o que eu estou fazendo não dá certo. Porque quando nós estamos baseados nas nossas obras, na nossa lei, na lei de Deus, mas baseado no nosso esforço para cumpri-la, a vida vai se tornando um peso, vai se tornando um fardo, e as coisas acabam nunca sendo como nós queremos que sejam, porque acabamos achando que merecíamos muito mais do que recebemos. O que recebemos é pouco, nós devíamos ter mais. O que Deus me deu é muito pouco, eu devia ter mais. Porque o meu irmão tem mais, porque o meu irmão recebeu outra coisa, então eu devia ter também. Talvez eu não confesse isso com a minha boca, talvez eu nem chegue a pensar isso, mas no fundo eu estou odiando a vida, porque eu penso que eu mereço mais, eu penso que eu mereço muito mais, e o oposto, aquele que conheceu a graça, aquele que tem a visão de si correta por causa da graça, ele vê quem ele é, ele vê o ser limitado que é, vê o ser insignificante que ele é, e vê o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus, ele está sempre contente, está sempre feliz, está sempre se sentindo privilegiado por causa da graça de Deus. Então muitas vezes a diferença entre o muito, a diferença entre o pouco está na nossa visão. De acordo com a visão de Deus, desse Deus glorioso, esse Deus soberano, esse Deus que tem o universo nas suas mãos, nada que Ele nos der é muita coisa, porque Ele tem muito mais para nos dar, Ele sempre tem mais para nos dar. Mas da visão daqueles que estão aqui recebendo essa graça sem merecer, sem ter feito nada para merecer isso, recebendo muito mais do que nós deveríamos receber, para a visão daqueles que compreenderam essa graça e estão até constrangidos, o amor de Deus nos constrange, nós pensamos que sempre recebemos muito. O efeito do conhecimento da graça é a percepção de que nós somos privilegiados, de que nós recebemos muito, e aquele que sabe, aquele que vê, aquele que enxerga que recebeu muito, vai receber mais ainda, e vai ter em abundância. Mas aquele que acha que recebeu pouco, aquele que pensa que recebeu pouco, aquele que está com medo desse Senhor, e aquele que vê Deus não como um Deus bom,
mas aposta na maldade de Deus, e portanto vê a vida como um fardo, e portanto vê tudo que ele tem como algo menor do que ele merecia. Essas pessoas sempre pensam que recebem pouco, e para essas pessoas, até pelo próprio fluxo da realidade, pelo próprio modo como a realidade funciona, pelo próprio autossabotamento, e pela própria resposta de Deus, por causa da resposta e da visão que eles têm de Deus, até o pouco que elas têm, elas perdem. Já era pouco para elas, já era muito pouco para elas, mas até isso elas vão perder, porque elas não reconhecem a realidade, porque elas não querem os dons de Deus, elas não querem os privilégios de Deus, elas não querem a bênção de Deus, não nos tratos de Deus, não nos conformes de Deus, elas querem muito mais, elas querem ser aprovadas por si. Mas ser aprovado por si não é o nosso foco. Olhar os nossos defeitos não é o nosso foco. Pensar no que o se servo infiel fez, o que esse servo infiel pensou para ficar com medo, não nos interessa tanto aqui. O que nos interessa é saber que a graça de Deus nos transforma e nos faz perceber a realidade como ela é, e nos dá gratidão diante da vida. Então eu quero fazer esse convite para vocês nessa noite. Eu quero fazer esse convite para mim mesmo, e eu quero fazer isso cada vez mais durante a minha vida, porque nós somos tentados dia após dia a agir pela lei, nós somos tentados dia após dia a temer, a ter medo de Deus, a ver Deus como um ser injusto, ou como um severo, como um carrasco. Mas eu quero fazer o convite para você nessa noite, para que você aposte, não na maldade de Deus, mas aposte na bondade de Deus. Faça isso, faça essa experiência. Cogite em seu coração que Deus é bondoso, que Deus é um Deus de paz, que é um Deus que está olhando para você, e o pensamento dele não é um pensamento mau, como diz o profeta: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Comece a fazer essa experiência, comece a interpretar a vida dessa forma, como se Deus estivesse favorecendo vocês. Isso às vezes parece até que é errado pensar assim, parece que não é certo pensar dessa forma, mas é exatamente isso que a graça é. A graça é o favor imerecido de Deus, e vai continuar sendo. Portanto, tenha essa coragem de fazer essa aposta, não apostar em si mesmo, apostar em Deus, mas não apostar em Deus de qualquer jeito, mas apostar na bondade de Deus, apostar que Ele está torcendo por você, apostar que Ele está te favorecendo. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero tomar essa decisão. Muitas vezes eu me sinto angustiado nos meus dias, muitas vezes eu me sinto travado, imobilizado, sem desejo de vida, sem desejo de realizar as coisas, sem desejo de fazer o que tem que ser feito, sem desejo de aproveitar o que tem para ser aproveitado. Essa morte espiritual, esse medo da vida, é uma visão errada, uma visão deturpada da realidade. Por isso eu quero orar a Deus agora. Eu quero pedir e declarar a Deus que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor é justo, Deus. E que o Senhor, por causa da graça, porque somos filhos, porque somos herdeiros e não apenas servos, porque somos seus filhos, o Senhor tem bens preparados para nós, tem um futuro de glória preparado para nós, tem um futuro de riqueza, de recursos, de fortuna, de bênçãos incontáveis que nós não imaginamos, Deus. Deus, eu quero apostar na sua bondade, eu quero ver o Senhor como um Senhor que está pronto para me abençoar, e eu quero fazer pedidos para o Senhor, e eu quero viver de forma digna a esse presente que é a vida que o Senhor tem me dado, Deus. Eu quero conhecer o privilégio, eu quero desfrutar da vida, eu quero ver a vida como ela é, mas eu quero aproveitar o máximo, Deus.
Senhor, eu te peço agora que nos abençoe, que abençoe os seus filhos aqui. Deus, abençoe os seus filhos, Deus, demonstra para os seus filhos, coloca no coração dos seus filhos, coloca na consciência dos seus filhos que o Senhor está pronto para nos abençoar, que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é gracioso, o Senhor nos ama. Deus, é somente o Espírito Santo que pode nos convencer disso, porque nós somos desconfiados, a nossa visão muitas vezes está errada, mas aqui nós confessamos de novo, e vamos continuar confessando que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, e por causa da justiça de Cristo, o Senhor vai nos abençoar. É nisso que nós apostamos, Deus, é nisso que nós confiamos, e por isso vivemos a vida com felicidade, sem medo, com coragem, com alegria, com esperança. Senhor, muito obrigado por todas as coisas, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por tudo, Deus, é muito além do que nós merecíamos, mas nós aceitamos, Deus, a sua graça, nós aceitamos a sua bênção, aceitamos o seu favor, Deus, o seu favor sobre nós, nós não merecemos, mas nós aceitamos, Deus, que nós somos gratos, Deus, continua nos abençoando, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar o presbítero Jair para me ajudar aqui na ceia. Quantos foram abençoados pela palavra? Amém? Você entendeu? Nós vivemos num mundo de méritos, cada vez mais. Para nós é muito difícil nós acreditarmos que alguém pode nos dar alguma coisa sem que a gente tenha feito esforço para isso. É muito difícil, cada vez mais. Mas o sistema do mundo é o sistema do mundo, o sistema de Deus é o sistema de Deus. Não é verdade? É o sistema da bondade de Deus. Nós somos ensinados a ter medo de Deus. Medo de Deus. E até quando nós fazemos tudo certinho, alguém um dia falou assim, olha, quando você fizer tudo certo, ainda diga, eu sou miserável, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. E a gente esquece que Jesus estava falando isso para aqueles que achavam que eles eram o máximo. Não é para você essa palavra. Aqueles que achavam que era o máximo, que tinham justiça própria, Jesus está dizendo, olha, se você está no teu próprio mérito, então na tua capacidade, você não fez mais nada do que obrigação. Mas se você está debaixo do favor de Deus, então é outra coisa. É isso que nós temos pregado aqui. Agora, enquanto você não receber de verdade, ficar assim, como o pastor pregou hoje, será? Será que é assim mesmo? Você não vai desfrutar. Sabe quando acontece uma coisa, já aconteceu para você uma coisa assim que você fala assim, eu não acredito nisso, não acredito que isso aconteceu comigo. É assim que a gente tem que se sentir em relação a Jesus nas nossas vidas, ao favor dele nas nossas vidas. Não é que você não está acreditando, mas você fala assim, é bom demais. Só que não complete a frase como o mundo completa, é bom demais para ser verdade. Não. É verdade, por isso que é bom demais. Amém? É verdade, por isso que é bom demais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, para nós tomarmos a ceia, abra aí sua Bíblia, capítulo 3. E eu queria que você prestasse atenção nessa palavra de Paulo. Você que está em casa também, se quiser tomar a ceia conosco, pastor, mas dá para tomar a ceia virtualmente? Você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Estar aqui juntos é muito bom, mas se você está em casa, não pôde vir, está impedido de vir, por que você não tomar a ceia junto com a sua família, junto conosco? Porque
O nosso Deus não tem geografia para Ele, Ele está conosco e está em todos os lugares. Amém? São dogmas que nós criamos ou foram criados que não tem nada a ver com a realidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, achou? Diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Você lembra com qual texto nós abrimos o culto hoje? O Senhor, nossa justiça. Esse é o nome dele. Jeremias falando, né? Lá antes de ir para o cativeiro, mais ou menos uns 680 a.C. E aqui o apóstolo Paulo, já ministrando a igreja, nesse verso ele diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Queria colocar uma coisa, que tem um monte de igrejas que não se abriram para o ministério da graça. Eles ainda estão no ministério da condenação. Tem a sua glória, está escrito aqui que tem a sua glória, sim ou não? Estão perdidos? Não, estão salvos pela graça também, mas eles têm uma certa glória. O ministério do Espírito excederá em justiça, excederá, vai ultrapassar. A glória do ministério de quem está no ministério da graça é poder ter essa visão que a palavra trouxe para nós hoje. É nós podermos, no meio de tanto caos, de tanta destruição, de tanta coisa ruim que acontece no mundo, a gente estar em paz, satisfeito, tranquilo. Tem gente que olha para quem está na graça e fala assim: você vive em que mundo que você vive? Vive no mundo de Poliana? Que faz de conta? Não, eu vivo no verdadeiro mundo de Deus, a eternidade, porque nele, nesse sentido, aí eu me torno mais do que vencedor, mais, muito mais. Não é a realidade aparente que vai me achatar, mas é a verdade eterna que está fazendo com que eu participe desse ministério muito mais excelente, um ministério da justiça declarada sobre nós. Amém? Vamos participar da ceia, crendo assim, ó, você vai dizer: o Senhor é bom, Ele é a minha justiça. Deixa essa palavra ir lavando o teu coração. Ela vai lavando, e ela vai tirando tudo aquilo que foi do ministério da morte, do ministério da condenação. Vai tirando de você, e de repente você começa a desfrutar de uma intimidade, uma comunhão com Deus tão grande, que quando você falha, quando você erra, quando você peca, você não vê o olhar de condenação de Deus, mas você é constrangido pelo seu amor. Você fica constrangido. O Senhor continua me amando? Continuo te amando. O Senhor vai me abençoar mesmo assim? Vou te abençoar. Porque se a minha bondade não mudar o teu coração,
chicote não muda ninguém. É o amor de Deus que tem que nos constranger. Você já foi constrangido alguma vez por amor? Sabe quem Deus deixou como um exemplo assim, mais ou menos parecido? Alguns têm isso no pai, mas a maioria na mãe. Sabe o amor de mãe? É um amor que nos constrange. Você espera a vara, ela faz um bolo. Ah, pastor, mas vai estragar. O amor nunca passa. O medo acaba. O medo acaba, mas o amor não. E é esse amor que está representado nesses dois elementos aqui, ó. O corpo de Cristo, representado pelo pão que ele fez assim, e o sangue de Cristo. E aqui fala que nós somos ministros de uma nova aliança. Você aceita ser ministro dessa nova aliança? Amém? Então, não leve o ministério da condenação para as pessoas. Não leve o ministério do julgamento. Leve o ministério da nova aliança, do Novo Testamento, do pacto que tem a ver com o que Jesus fez. Você que não merece e que crê nessa bondade, fique em pé para você participar. E os irmãos vão distribuir os elementos para vocês. A Bruna vai cantar uma canção e nós vamos cantar junto com ela, se a gente conhecer, né? Amém. Jorge, microfone. Na mesa o pão, o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Aleluia, Deus. Meu Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, meu Pai, mas principalmente pelo privilégio de conhecer a Tua presença, Deus, de conhecer o Teu caráter verdadeiro, Deus, os Teus atributos verdadeiros, Deus, porque nós temos conhecido e experimentado, Deus, a Sua bondade, experimentado o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama, Deus. Não é um amor limitado, não é um amor condicional como nós conhecemos, Deus, é um amor extraordinário, Deus, um amor que é difícil até de acreditar, mas nós conhecemos, Deus, nós sabemos, nós experimentamos, Deus, o Senhor é bom, o Senhor pensou em nós, o Senhor se entregou por nós. Deus, estamos aqui celebrando esse momento, Deus, e celebrando porque estamos com esperança, expectativa de que um dia vamos cear contigo, Deus, de que vamos te encontrar, Deus, e que esse momento aqui, meu Pai, em que nós compartilhamos o pão, o suco, Deus, representando o seu sacrifício, representando a sua entrega, Deus, o seu amor, nós fazemos o mesmo, Deus, e compartilhamos esse amor uns pelos outros, Deus, como um louvor, como um atributo, meu Pai, como um tributo, Deus, ao Senhor, um tributo ao amor, um tributo à bondade de Deus, um tributo ao sacrifício de Cristo, ao motivo da nossa esperança, Deus, a nossa justificação, meu Pai, a nossa salvação, Deus. Nós nunca vamos deixar
de nos alegrar com isso, Deus, de festejar esse momento, de celebrar esse momento. Esse momento sempre vai ser importante para nós, Deus, porque o Senhor é o centro das nossas vidas, Deus. Deus, agora eu consagro esse pão, eu consagro esse suco, meu Pai, no nome de Jesus, Deus. E que nós sejamos lavados nessa consciência da graça nessa noite mais uma vez. E que nós sigamos, meu Pai, prossigamos, meu Pai, nessa consciência, a consciência da Tua bondade, Deus, da Tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção. Faça assim com as tuas mãos. Cantar. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, te dê a sua paz, a sua misericórdia seja renovada todos os dias dessa semana. Que você tenha êxito nos teus negócios, aonde você pôr a tua mão. Que o Senhor te conduza com saúde, protegido, abençoado, e toda a tua família. Nós oramos agora por toda esta igreja, que estejam debaixo das ricas e poderosas bênçãos do Senhor, que estejam confiantes naquilo que o Senhor já fez. Que da nossa boca, Senhor, proceda palavras de vitória, palavras que o Senhor fala, e que a realidade não venha ofuscar a nossa visão. Se com os teus filhos, Senhor, que a tua presença maravilhosa seja com eles durante toda essa semana, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz, vão cheios de graça, vão cheios de paz, e tenham uma semana maravilhosa. Amém?